Húmero. Húmero é o maior e mais longo osso, né, do membro superior. Então, cuidado, tá? Eu tenho a una como o maior osso do antebraço, tá? E eu tenho o húmero, que é o maior osso dos membros superiores. Não confundir com o maior osso do corpo humano, tá? O seu comprimento em um adulto equivale aproximadamente a 1/5 da altura do corpo desse indivíduo. Então, só para citar como exemplo, né? Se o indivíduo tiver 2 metros de altura, tá? O húmero dele ele vai ter 40 centímetros, tá? Só para que a gente tenha uma ideia mais ou menos de quanto é o tamanho deste osso. Isso é mais para informações forenses, né? Então, o indivíduo é encontrado em situação avançada, né, de decomposição, por exemplo, não dá para fazer exame de arcada de identificação de digitais, por exemplo, né? Aí, numa avaliação prévia para saber a altura desse indivíduo, faz a medição do húmero, tá? O húmero articula-se com a escápula na sua porção proximal, né? Que é a articulação do ombro. Então, aqui, ó, a porção proximal do húmero. Nós já vimos a porção distal, né? Agora vamos ver a porção proximal. Então, ó, aqui, ó, é a face articular, tá? Do húmero, que é a cabeça do húmero. Logo após a cabeça, eu vou ter o colo anatômico. Bom? E eu vou ter duas tuberosidades, ou tubérculos, tá? Pode chamar de tubérculo maior ou tuberosidade maior. E também vou ter o tubérculo menor ou a tuberosidade menor. O tubérculo maior ele fica mais lateralizado, ó. Ele fica na lateral do húmero. Já o tubérculo menor ele fica na porção medial do húmero. Tá bom? São palpáveis, todos os dois são palpáveis. Tá? Se vocês quiserem fazer o teste em vocês, né? A porção mais lateralizada do húmero é chamada de tubérculo maior. E a porção mais central é chamada de tubérculo menor. São pontos, né? Todo tipo de tuberosidade em osso é para fixação de tendões, tá? Tendões e de músculos, tá bom? Logo abaixo, né, eu vou ter o chamado de sulco intertubercular. É uma linha óssea, né, como se fosse essa mancha preta aqui, tá? É uma linha óssea que está dividindo, né, o tubérculo maior do tubérculo menor. Logo abaixo da cabeça, do colo anatômico, do tubérculo maior e do tubérculo menor, eu vou ter uma porção mais afinada, tá? Chamada de colo cirúrgico. O nome é bem sugestivo mesmo, tá? Colo cirúrgico. Aqui, por causa do tubérculo maior, por causa do tubérculo menor, que como eu disse para vocês, né, que é para pontos de fixação de tendões e ligamentos, e a cabeça está articulando lá com o ombro do paciente, essa porção aqui, ó, ela é fortemente ligada ao corpo, tá? Então, na maioria dos casos de fraturas ósseas na porção proximal do húmero, acontecem exatamente nesse local chamado colo cirúrgico, tá? Por isso o nome bem sugestivo, tá bom? Cintura escapular, né? A gente já parte agora para o ombro. Cintura escapular é composta por dois ossos, clavícula e escápula. A função da clavícula e da escápula é conectar cada membro superior ao tronco ou esqueleto axial, tá? Então, se eu quebro a escápula ou se eu quebro a clavícula, você não consegue movimentação do membro superior, tá? Clavícula. Clavícula é um osso longo com uma dupla curvatura,
que possui 3 partes principais, duas terminações ou duas extremidades e uma porção central. Então, ele é um osso longo, né, como a gente já disse, né? Então, ele tem uma epífise, duas epífises e um corpo, tá bom? Na clavícula, eu vou ter a extremidade acromial, né, que seria a parte lateral da clavícula. Ela vai articular-se com uma porção óssea chamada de acrômio. Aí ela já está interligando com o segundo osso da cintura escapular, que seria propriamente a escápula. Essa articulação é chamada de acrômio clavicular. Então, é tentar fazer uma analogia às duas extremidades, né? As porções ósseas. Acrômio e escápula. A articulação entre eles é a acrômio clavicular. E geralmente pode ser palpada com facilidade. É essa porção mais lateralizada e mais superior da região do ombro, tá? Onde existe um achatamento, é onde está a articulação acromial. Dependendo do esforço que a gente faz no ombro, é a porção que fica dolorida, tá? Fica bem dolorido o local. Então tá aqui, ó. Eu tenho a clavícula, né? Eu tenho a porção que está articulando aqui com a caixa torácica. Tenho o centro, né, que seria o corpo ou diáfise. E tenho a outra extremidade aqui, que é a extremidade acromial. O E aqui seria a articulação entre a clavícula e a escápula. Então, essa porção aqui é chamada de acrômio. Esse espaço aqui é o espaço articular entre a escápula e a clavícula. Tá bom? Escápula. Escápula, que constitui a parte posterior da cintura escapular, é um osso achatado, de forma triangular e com 3 bordas. Tá? Se é triângulo, né? Então tem 3 bordas. E tem 2 superfícies também. Então tá aqui, ó. A escápula tem este formato, tá? Esta é uma vista anterior, né? Então essa aqui seria uma escápula direita, tá? E eu tenho as porções, ó. Eu tenho o acrômio, né? Onde vai articular a clavícula.